2005, você também falou aqui, antes da ida para o Cruzeiro, teve o acesso do Santa Cruz e teve a história da volta olímpica, porque o Náutico foi no dia da Batalha dos Aflitos, né? No mesmo momento que o Santa jogava no Arruda contra a Portuguesa, o Náutico enfrentava o Grêmio nos Aflitos, e aí a história da Batalha dos Aflitos, que o Náutico perdeu, o Grêmio teve 4 jogadores expulsos, o Náutico teve 2 pênaltis no jogo, e naquele momento da volta olímpica, o Náutico estava preparado para bater mais um pênalti. Perdeu. O nosso jogo... Terminou primeiro. Eu narrei aquele jogo de vocês do acesso. Santa e Portuguesa, eu estava no Arruda. Assim, o que não deixa mais sem entender a situação do Náutico, né? Que quando o Náutico perde o segundo pênalti, tinha sido 4 jogadores do Grêmio expulsos, né? E se você olhar, a vantagem do Náutico era muito grande. Mesmo se ele não fizesse gol de pênalti e ele pelo menos empatasse, o Santa era campeão. O Santa era campeão, né? E quando acaba o jogo, assim que acaba, o Náutico já teve uma confusão no primeiro pênalti. Exatamente. Né? Que já ficou um monte de tempo, né? E atrasou lá. Tava ali quase 20 minutos, meia hora quase de diferença. O pênalti já teve uma confusão, ficou muito tempo, né? Então, o jogo da gente começou muito antes do Náutico, que o da gente... a gente ainda terminou e ainda foi na hora do pênalti. Que assim que a gente terminou o jogo, que a gente ficou comemorando, porque assim, dentro do vestiário a gente conversava... Hoje o mais importante nosso é subir. É o acesso. A gente sabe que é difícil. O Grêmio naquela época era um time difícil a ser batido pela vontade. Sempre teve aquele espírito de time de chegada, marcava muito forte. E tinha os caras que resolveu, como antes resolveu. Então assim, o nosso momento ali era subir. Mas a gente viu a chance tão grande de ser campeão brasileiro que a gente ficou decepcionado. Que quando acaba o jogo da gente, que a torcida estava comemorando, primeira divisão, foi na hora do pênalti do Náutico. Então se ficou aquela fúria, é campeão. E aí tem um cara, acho que ele estava atrás do escudo. Surgiu um troféu. E a gente começou a dar a volta de campeão. E vai aí, o cara perde o pênalti. Aí foi um banho de água em todo mundo, né? Porque ninguém imaginava aquilo ali. O banho também não foi só de ter perdido o pênalti. O pior ainda foi que tomou o gol. Ainda tomou o gol. E tinha trio elétrico já na avenida, já tava a festa tudo preparada pro acesso, né? Mas aí depois todo mundo morgou, perdeu o pênalti, e aí o Náutico levou o gol, aí todo mundo, nem sabia de festa, foi todo mundo pra casa. Mas valeu ali, né, naquela oportunidade pra vocês o acesso. 2-0, 2 gols de Reinaldo. E Reinaldo naquela época ali tava passando pelo ele, no quadrangular praticamente ele não fez gol, né? Tanto que ele era banco. Ele deixou de ser titular, tanto que no primeiro gol que ele faz, ele ia correr pra torcida, pra dar dele pra torcida, ia mandar a torcida. Eu falei, não faz isso não. Em seguida ele faz o segundo gol. Então assim, foi eu digo a ele que foi uma prova muito boa pra ele, né? Que no quadrangular ele não jogou de titular, passou o quadrangular todo no banco, e quando ele entrou ele fez 2 gols na final, porque ele era o artilheiro do time, Reinaldo. Se você vir no Pernambucano, ele foi o artilheiro do time, né? O time foi campeão pernambucano com 3 rodadas de antecedência e tivemos acesso com o gol dele, né? E de repente Reinaldo pega banco, né? E no final ele faz os 2 gols. Então assim, eu acho que foi um ano, o Santa Cruz também fazia acho quase 10 anos que não era campeão. Eu acho que o último título do Santa Cruz foi em 2005, 95, sei lá. Ou foi 95 ou foi 93 e depois só foi ganhar agora com a gente em 2005. Então assim, vivi esse jejum de título muito, muito grande. Então aquele ano ali de 2004, da minha chegada em Portugal, acho que até 2006, pra mim foi o ano mais que o Santa Cruz, pô, fala, 2016 foi um ano de Copa Nordeste, mas não se compara a trajetória que a gente fez de 2004, 2006, não. Foi 2 anos maravilhosos. É verdade. E no Cruzeiro, Bala, você ficou 2 anos no Cruzeiro? Eu fiquei 2 anos. Eu já saí daqui... Não, fiquei 1 ano. Eu saí daqui com 7 jogos, né? 7 jogos de 2006 e fiquei até o final do ano. Foi quando eu fui num programa, acho que era até você que apresentava o lance final. Lance final, E aí o Homero tava lá e eu pedi desculpa, né? O que aconteceu. E o Homero disse, não, você dava bom jogador pro esporte. Depois de tudo que tem acontecido, eu ter dado dele pra torcida, foi aquela maior confusão. E ele disse assim, você é uma pessoa que se retratou, pediu desculpa aqui, foi uma coisa impensável, e você dá um bom jogador pro esporte. Eu disse, beleza, porque eu tinha 3 anos de contrato com o Cruzeiro na época, e aí Milton, não sei, no outro dia esse negócio começou a pegar fogo mesmo, só que no outro dia também eu ia viajar para Belo Horizonte para me apresentar, que isso era na segunda-feira. E aí o negócio passou a semana toda, o dia todo fluindo esse negócio, tanto que Milton ligou
pra Roberto, ligou pra Zezé. Não, eu tenho uma boa amizade com o Zezé. E isso o Roberto me contando, porque eu já tava... Zezé era o presidente do Cruzeiro. E Zezé eu já Perrella. tinha mandado o carro, já tinha mandado a Cegonha levar meu carro. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, no aeroporto, foi que eu fiquei sabendo que o Cruzeiro ia me emprestar pro Sport. No começo a gente ficou meio assim, mas voltar. Eu lembro que Silverinho era muito meu amigo, né? Na época, Silverinho, naquela futebol que o torcedor, o repórter poderia entrar no campo, entrevistar. E Silverinho era uma pessoa que a gente brincava bastante, eu e ele, o Zé Brick. Eu lembro que ele ligou pra mim, ele tinha um programa à noite. Acho que ele ficou tentando, porque quando você liga o celular, aparece, né? É. E aí ficou tentando. Quando eu sentei essa mãe chegar no aeroporto, ligar logo o celular. E aí quando eu liguei o celular, ele, Bala, tudo bom? Estamos aqui no programa ao vivo. Acabamos de conversar com o Milton Bivar, presidente do esporte e tal, não sei o quê. Você se apresenta aqui no esporte amanhã. Eu falei, o quê? Como que eu tô sabendo? Acabei de chegar em Belo Horizonte, já mandei carro, já vim com o filho, já vim com todo mundo pra cá. Mala, como é? O Cruzeiro aceitou a negociação sua com o esporte e você se apresenta aqui amanhã. Eu disse, como é que eu vou me apresentar amanhã se eu cheguei aqui hoje? Não tem como eu me apresentar amanhã, tem que saber como é que tá o adiantamento disso, o adiantamento disso aí. Foi o Roberto, depois ligou pra mim quando eu cheguei em casa, aí o Roberto disse, a gente acertou a negociação, o valor pra você bom, você já tinha pegado uma luva boa no Cruzeiro, e aí é hora de você investir. E aí, mas eu disse, mas aí a torcida, eu tinha acabado de dar dele pra torcida do esporte. E aí eu disse, faz o seguinte, eu vou chegar em casa, você liga pra mim daqui mais ou menos meia hora, que o aeroporto de Belo Horizonte fica lá. Confins. Como se fosse daqui em Caruaru. Quando eu chegar em casa, você liga pra mim. Nunca vi o aeroporto tão longe. Confins, longe da cidade. Quando eu chegar em casa, eu dou toque você me retorna. Aí quando eu cheguei em casa, ficou o programa quase meia-noite, todo mundo, não, mas Aí começou você aceita? Aquela enquete. Você aceita, você não aceita? Meu Deus do céu, e agora, hein? Ficava pensando assim, não vou. Chegou uma hora que a mulher disse assim, não, vai que é a hora de tu dar a resposta do que aconteceu, né? Então, liguei para meus amigos todinho, né? Disse que a torcida ia pra lá pro aeroporto, tal, não sei, já tava com raiva daquele negócio, liguei pros amigos, contratei uns 4 anos, mais de 200 pessoas dentro. Essa é boa, você contratou os amigos pra fazer uma recepção calorosa, né? Não, porque aí não sabia o que ia acontecer, né? Os caras da jovem aí com raiva da gente, que aí tem dado dedo. Aí não sabia. Disse, mãe, chama os meninos todinho aí, aluga uns 4 anos, vai embora pro aeroporto fazer aquela zoada, né? Mas foi tudo de boa. Quando chegou lá, os caras me deu logo o boné, né? Botou o casaco em mim, já tinha pedi desculpa de novo. Mas no outro dia, na minha apresentação, eles foram lá e disseram, a gente vai... Você veio aqui, mas a gente vai gritar seu nome. Eu disse, tudo bem, não tem problema. O meu problema é jogar futebol. Eu não vim aqui pra agradar torcedor, não. O torcedor, ele tá uma hora xingando, outra hora ele tá elogiando. Então a gente tem que estar sujeito a tudo isso. E aí a minha estreia foi lá em... Essa história bem... Quando a gente fala, a gente fica até vontade de rir. Minha estreia foi em Serra Talhada, Sport Serrano. E quase que eu fazia um gol de bicicleta e empatou. E eu acho que na época, no ataque, era Gilson Batata. Era um galeguinho. Não era Gilson Batata, não tô lembrado o nome dele, não. Era um galeguinho, ele jogou acho que tinha jogado no Guarani. Rapaz, como é o nome dele? Era um galeguinho, tipo, ele era parecido com o Paulo Nunes. Sim. Só que o cabelo dele era igual ao Paulo Nunes. Isso foi em 2007. E aí, depois você procura pra saber o nome do atacante. Era até Galo, treinador na época. E aí ele tomou o terceiro cartão amarelo. Purê. Eu acho que era Purê, Curê. Era uma coisa assim. 2007. Era ele, eu não lembro ele e o ataque quem era. E aí ele tomou o terceiro amarelo. Aí Galo, eu quase que fazia um gol de bicicleta. E aí Galo disse, se prepara essa semana aí. Domingo pegava o Vitória. Que tu vai jogar. Tá preparado? Eu disse, desde que eu cheguei aqui. Mas o coração na boca, né? Imagino. E aí treinei a semana toda. Aí quando chega no jogo, meu primeiro jogo na ilha lotada. E aí os caras gritam o nome, né? Magrão, aí sai dizendo... Fumagalli? Não era Fumagalli, não. Porque eu pesquisei aqui rapidamente, aí tem aqui contra o Serrano. 2007. O atacante Carlinhos Bala entrou durante o jogo e fez a sua estreia pelo Sport e tal, mas não tem a escalação aqui. Enfim, foi nesse jogo. Foi nesse jogo. Foi o jogo da sua estreia. Foi. Certo. Aí, eu não lembro o que... Eu sei que Fumagalli acho que jogava, gol de Vitor Júnior. Vitor Júnior tava também. Júnior, pronto, Vitor Júnior. Acho que na época também Luciano Henrique. Acho que Luciano Henrique tava, né? Eu não lembro, mas eu não tô lembrado bem o nome dele, não. E aí, a gente entra no campo, aí Luciano Henrique disse a mim, Balinha, fica tranquilo, pô.
o que acontecer aqui, a gente tá contigo. A gente tem a confiança em tu, não é lá fora. E aí começa a gritar o nome, né? Magrão, aí depois vai dizendo um por um. Chegou na sua vez. Pularam, galo, aí os caras começaram a vaiar quando chegou no meu número, né? Vaiar, eu disse, aí Luciano Henrique fez, não, fica tranquilo, bora jogar, Lúcio, espeta com isso não. Anderson Aquino, será? Tem Anderson Aquino também, só que né? Anderson Aquino estreou nesse mesmo dia que eu estreiei, tava no banco. Tá. Mas o titular era outro cara, não lembro quem era. Não era, eu acho que ele não era atacante. Você tem a relação dele aí do pessoal? Tem Carlinhos, Weldon, Fabiano, Vitor Hugo, Washington da Silva, Jadilson, Jefferson Madeira, Reginaldo, Giovanni, enfim. Mas a história é essa. Aí cantava a música todo mundo. Aí quando eu fiz o primeiro gol, o povo sempre ri com essa história aí. Quando eu fiz o primeiro gol, aí eu fiz o segundo, aí depois eu ia olhar pra você, ei, cuzão, presta atenção. Agora Carlinho Bala é da Jovem do Leão. Aí os caras, tá vendo, tu não tinha nem música pra tu, agora já tem. Não chamar nem teu nome. Agora já tem música, agora né? tem música. Então aí daquele dia em diante ali, a gente pegou uma confiança muito grande, porque eu sempre fui uma pessoa de me dedicar bastante nos treinos, jogar, sempre vestir a camisa. Então, consegui os feitos que eu consegui aí no esporte, foram 3 títulos, né?